Olá, pessoal. Vocês já ouviram falar em revisão sistemática? No nosso vídeo dessa semana, eu trouxe aqui uma explicação dos principais pontos sobre esse assunto e também vou mostrar um exemplo para vocês verem como esse tipo de revisão é feito na prática pelos autores. Pois bem, pessoal, vamos começar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a revisão sistemática é um método, né? Então, é um tipo de estratégia de pesquisa que surgiu na área da saúde e depois se tornou uma prática em todas as outras áreas do conhecimento. E aí, por que esse nome, né? O porquê esse nome de revisão sistemática? Então, quando eu digo que algo é sistemático, eu estou dizendo que algo é mais detalhista, né, mais cuidadoso, é mais rigoroso, é mais metódico, né, disciplinado, ou seja, não é algo que você possa fazer de qualquer jeito, tá certo? Então, o que a gente vai ver aqui, né, principalmente quando a gente estiver vendo o exemplo, a gente vai ver que para você fazer uma revisão sistemática, você vai ter que seguir um passo a passo, tá certo? De como fazer realmente um trabalho desse, né? E aí, a finalidade da revisão sistemática da literatura, qual é? Por que que a gente faz uma revisão sistemática? Então, veja bem, o que é que eu vou fazer num trabalho desse, né? Eu vou mapear uma determinada produção de uma área de conhecimento, né? Então, é um trabalho entre você e o computador, tá certo? Não tem questão de você entrevistar ninguém, não precisa você aplicar nenhum questionário, nada disso. Você vai procurar estudos já publicados, né, sobre um determinado assunto, e aí eu vou identificar nesses estudos o que os autores encontraram sobre determinado assunto e o que ainda não foi encontrado, não foi pesquisado naquele determinado assunto que eu estou fazendo meu trabalho. Então, quando eu estou pesquisando, eu faço uma análise crítica daquele material e digo o seguinte: olha, sobre esse assunto, os autores pesquisados, né, eles já encontraram isso e aquilo. No entanto, tal coisa falta ser pesquisada. Então, é basicamente isso a revisão sistemática, né? E aí vem a questão, né? Como fazer a seleção dos estudos? Então, isso aqui é um ponto, né, crucial da pesquisa. É exatamente esse, né? Como eu vou selecionar os estudos que eu vou escrever no meu trabalho. Então, geralmente são artigos. Então, vocês vão ver muita revisão sistemática feita com artigos científicos, né? E aí você precisa seguir um protocolo. O que é um protocolo? Um passo a passo. Então, é aquela coisa, você não vai fazer essa pesquisa, essa seleção aqui desses estudos de forma aleatória. Você vai seguir um passo a passo. Então, há vários protocolos. Você pode procurar o protocolo mais apropriado para a sua área. Então, na área da saúde, por exemplo, usa muito o Prisma, né? Então é importante você saber, na minha área, quais são os protocolos mais utilizados. Então, eu não posso, eu estou vendo aqui que na revisão sistemática, eu não posso, tá certo? Chegar, colocar um termo no Google e o que aparecer eu salvo e saio escrevendo. Então, não é um trabalho desse jeito, né? Não pode ser assim, tá certo? Ele vai ser a seleção dos estudos que vão constar aqui no seu trabalho, vai ser uma seleção mais criteriosa, né? E aí o importante é a gente definir no primeiro momento o objetivo do seu estudo, certo? O que é que realmente você quer analisar? Que tipo de informação realmente você quer encontrar no seu trabalho? E aí a gente tem como exemplo aqui redes sociais versus rendimento dos alunos. Então, o que é que eu quero ver? Né, no trabalho desse. Então, se eu tenho um trabalho desse, eu tenho que fazer uma revisão sistemática sobre isso daqui, então eu quero ver o que os autores já encontraram, tá certo? Sobre redes sociais, né? E baixo rendimento acadêmico, eu posso ver isso, se tem alguma relação. Quem já escreveu sobre isso, que resultado eles encontraram. Então, é exatamente isso que eu vou fazer no meu trabalho, tá certo? E aí depois eu vou identificar o que é que falta pesquisar nessa linha, né, de redes sociais com rendimento de aluno. E aí, pessoal, nessa seleção, né, desses artigos, a gente tem a definição de critérios de inclusão e critérios de exclusão. Então, quando o objetivo está definido, né, que aí a gente já define aqui, quando o objetivo está definido, você vai selecionar os critérios de inclusão e exclusão do seu estudo. Então, eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre critério de inclusão e exclusão, eu vou deixar aqui na tela final deste vídeo, né? E aí, se caso vocês queiram assistir, tá certo? Para vocês se aprofundarem nisso, né? O que é o critério de inclusão e o que é o critério de exclusão. Então, esses critérios, assim, de forma bem resumida, esses critérios, eles vão definir quem entra e quem não entra
no seu trabalho, quando você vai selecionar os artigos para escrever no seu estudo. Então, qual é o critério que aquele artigo tem que ter para ele entrar no meu trabalho? Né? Se ele tiver tal característica, ele entra ou ele não entra. Então, eu trouxe aqui uns exemplos e critérios pré-definidos para você escolher os trabalhos. Aqui, por exemplo, se o seu trabalho você for fazer com artigo científico. Então, vamos ver, né? A seleção de base de dados, então você não vai fazer um trabalho em todas as bases de dados, você vai escolher. Por exemplo, eu vou fazer periódicos CAPS, eu vou fazer no Cielo, né? Então, eu vou fazer no Web of Science. Então, primeiro você vai selecionar a base de dados. Então, eu só vou procurar naquela base de dados. Eu não vou ficar sair pesquisando em todas as bases de dados. Você pode fazer imagem de uma base de dados? Pode, né? Mas cuidado para não ficar um número muito grande de artigo que você não tenha condições de analisar. E aí, outro critério que pode ser palavras-chave utilizadas na busca. Eu vou utilizar palavras-chave apenas em português ou eu vou incluir também palavras-chave em inglês? Então, o que seriam as palavras-chave? Rede social, rendimento acadêmico, né? Então, assim, é, qualidade de sono, então seria uma palavra-chave que eu poderia buscar dentro daquele assunto. Então, tudo que você está escolhendo, como você vai fazer essa busca, isso aqui é o seu protocolo. O protocolo é esse passo a passo que você vai seguir para você encontrar os artigos específicos, né? Então, tudo você precisa anotar, porque tudo isso você precisa escrever no método do seu trabalho. Então, qual a base de dados que você pesquisou? Qual as palavras-chave que foram utilizadas na busca, né? Então, vocês vão ver, quando eu mostrar aqui um artigo, como exemplo, vocês vão ver o passo a passo que eles escrevem no método. Então, se a gente não for anotando essas definições aqui do nosso trabalho, a gente não vai se perder, né? Você tem que escrever tudo para dar condição de alguém conferir se você fez correto ou não. Né? Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, 3 palavras-chave, e dessas palavras-chave eu só vou pesquisar essas palavras-chave. Então, se eu escolho rede social, desempenho acadêmico e qualidade do sono, pronto, só vou pesquisar essas 3. Os artigos que aparecerem com essas 3 são os artigos que eu vou escrever no meu estudo, né? Então, eu tenho aqui um critério, o artigo disponibilizado na íntegra. Então, se eu abro lá o artigo e o artigo só tem um resumo, então eu não vou colocá-lo na minha lista, né? Ele vai ser excluído. Por quê? Porque ele não está disponibilizado, ele completo, ali do resumo até a lista de referências, até as considerações finais, ele não tem. Né? Ele só tem ali disponibilizado um resumo simples. Então, isso aqui já é um critério para você definir também, certo? O método. Então, como é que você pretende pegar os trabalhos? Você vai querer trabalho, por exemplo, de revisão bibliográfica, ou você queria trabalhos que já tivesse feito, por exemplo, uma entrevista com alguém, tivesse aplicado questionário, né? Então, o método você vai definir também, tá certo? Qual é o método que você quer? Então, assim, se você escolhe que você só quer estudo de caso, então os trabalhos que vierem na busca, que aparecerem na busca, que não forem estudo de caso, então você já elimina. Você só deixa estudo de caso. Então perceba que são vários critérios que você vai definindo até você chegar no número de artigos, né? E aí você vai e diz, olha, realmente nessa base de dados, com esses critérios aqui que eu estou utilizando para selecionar, só ficaram aqui, por exemplo, 50 artigos. Então, pronto, eu só vou escrever sobre esses 50. Um outro critério também bastante utilizado é o critério de recorte temporal. Você vai querer os artigos de qual tempo? Dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos? Então, se o artigo, ele contempla todos esses critérios aqui que você colocou anteriormente, né? Bateu tudo que do jeito que você queria. Só que ele, por exemplo, você está fazendo dos últimos 5 anos e ele é de 7 anos atrás, então você já exclui. Aquilo ali não vai fazer parte do seu estudo. Então, veja, pessoal, que a ideia da revisão sistemática é essa: tem os critérios, tá certo? Para você ir selecionando o material que você vai pesquisar, né? Então, toda essa estratégia de busca, ela precisa existir antes de você começar a pesquisar os trabalhos, para escrever sua revisão sistemática. Então, antes de você começar a pesquisar, você já tem que saber isso daqui, o que é que realmente você vai
incluir, né, quais são os critérios de inclusão e os critérios de exclusão do seu trabalho. Então, tem que estabelecer esses filtros, né? Eu aconselho que você pegue uma revisão, por exemplo, sistemática, que já foi feita na sua área e veja como os autores desenvolveram, né, o estudo deles. Aí você vai ter uma ideia dos critérios que eles utilizaram e aí, de repente, você pode pesquisar no seu trabalho, né? Uma outra critério que você pode selecionar é a questão dos participantes. Então, eu quero que sejam participantes, por exemplo, pode ser alunos do nível médio, pode ser alunos do nível fundamental. Não, eu quero que os participantes sejam apenas alunos do nível superior. Pronto, então você já corta aqui. Então, se eu encontro um trabalho com todas essas características, né, quando eu boto ali na busca, ele vem, só que os participantes são alunos de ensino médio, então já vou descartar, porque esse critério aqui eles não preencheram, eu queria participantes que estivessem fazendo o nível superior, tá certo? Então aqui, né, um exemplo dos critérios que você pode utilizar no seu estudo, né? E aí, pessoal, vem uma questão, né? Quais os dados que você quer pegar em cada artigo? Isso aqui é a definição da extração dos dados. Então, quando esses artigos, você selecionar esses artigos, você vai ter que ver quais são os dados daquele artigo, né, que você vai precisar para escrever no seu, tá certo? Então, você vai extrair de cada artigo apenas os campos desejados. Por exemplo, nome dos autores, o ano, a língua, né? Então, se no trabalho em português, inglês, espanhol, se você pesquisa em mais de uma língua, os principais achados daquele trabalho. Então, o que foi que aquele trabalho encontrou? Então, você vai extraindo e anotando tudo, né, para depois começar a escrever. Vocês vão ver no exemplo que eu irei mostrar como foi que os autores fizeram, né? E aí, depois, você vai analisar esses artigos e dizer o que os dados significam, que é exatamente o que eu coloquei aqui para vocês, a interpretação, né, dos dados. E aí, por último, você vai dizer o seguinte, que é o que a gente chama aqui de agenda de pesquisa. Você vai dizer o seguinte: ainda não foram pesquisados os seguintes pontos sobre esse assunto. E aí você escreve no final essa agenda de pesquisa. Por quê? Porque você está mostrando às pessoas que estão lendo seu trabalho o que é que falta pesquisar naquela área, né? E aí a pessoa vai ter uma ideia, tá certo? De fazer um trabalho novo, né? Um trabalho dentro daquela área que exista realmente uma lacuna de pesquisa, né? Que não foi pesquisado ainda. E aí a pessoa lê a sua revisão sistemática para entender isso, que foi que o pessoal já encontrou, os autores já encontraram sobre aquilo, e o que eles não encontraram, e aí ele parte para fazer um daqueles temas, né? Daquelas áreas que você viu que tinha pouca produção científica naquele item, né? E aí ele vai fazer em cima daquilo ali para ser um trabalho inovador. E aí, pessoal, com relação ao número, né? O número de trabalhos que você vai fazer essa revisão sistemática, não se preocupe que o número ele não tem importância, tá certo? É o número que vai atender ao seu filtro de busca, aqueles critérios que você definiu ali no início, como eu falei no slide anterior. Então, vai depender muito da área, pois tem assuntos com muita publicação e assuntos com pouca publicação. Então, por exemplo, eu já vi revisão sistemática com 15 trabalhos, com 20, com 40, com 200, tá certo? Então, não se preocupe com relação desse número. Se você cria aqueles filtros, se você faz aquela busca direitinho com aqueles filtros, pronto, é o que aparecer que preencha aqueles critérios que você escolheu, né? E aí, o trabalho, ele geralmente tem mais de um autor. O trabalho de revisão sistemática você não escreve sozinho, certo? Porque as buscas e seleção dos estudos que você faz, eles precisam ser conferidos por, no mínimo, uma outra pessoa, né? Os autores, eles precisam pesquisar os estudos e ver se realmente são aqueles que serão analisados no trabalho. Então, a extração de dados também deve ser feita por mais de um pesquisador. Né? Então, você precisa dessa pessoa para que a pessoa entre no mesmo portal que você entrou de busca, né? Na mesma base de dados, com os mesmos critérios que você definiu e verifique, né? Então, ele está fazendo uma espécie ali de auditoria, então ele verifique se realmente são aqueles trabalhos que você vai escrever, né? E aí a estrutura da revisão sistemática, ela é a mesma de um artigo completo, um artigo científico completo. Você não vai ver diferença, não. Você vai ver lá o nome do título, os autores,
o resumo, a introdução, o referencial, o método, resultado de discussão, conclusão e referência, tá certo? Então, é um trabalho, é um artigo científico normal, como outro qualquer, né? Então, vamos ver agora um exemplo, tá certo? O que aí vai ficar mais claro para vocês aqui, né? A questão da revisão. E aí, pessoal, eu estou aqui com o exemplo, tá certo? Desse trabalho, né? Sobre síndrome de burnout em médicos, uma revisão sistemática. Então, o trabalho aqui desses autores, né? São 3 autores aqui no trabalho. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como foi que os autores fizeram, né? E a gente vai ver a relação entre aqui o que eles fizeram e é o que a gente viu agora na explicação dos slides. Então, veja bem, pessoal, qual é o objetivo do trabalho? A primeira coisa é você entender isso daqui, tá certo? Qual é o objetivo, né, do trabalho? Isso daqui tem que estar bem definido. Então, eles querem identificar a frequência da síndrome em diferentes especialidades médicas e seus possíveis fatores associados. Pronto, então, eles estão querendo identificar essa síndrome em médicos, né? Médicos que podem ter diversas especialidades, tá certo? E quais são os fatores associados a isso? Então, eles fizeram uma revisão sistemática, né, de acordo com a declaração Prisma, que foi aquele protocolo que eu falei para vocês lá no slide, que é muito utilizado na área da saúde. Então, dentro da sua área, se você está em administração, se você está em outra área, é importante você ver quais são os protocolos mais utilizados, né, para que você veja quais são os critérios, como é que ele faz aquele passo a passo. Então, eles fizeram uma busca nessas bases de dados aqui, olha, eles escolheram 4 bases de dados, olha, 1, 2, 3, 4, certo? Fizeram nessas 4 bases de dados, incluindo trabalhos que usam, aí eles fizeram aqui um inventário, certo? Para identificar a síndrome. Então, é um tipo de questionário, né, esse daqui que eles utilizaram, que esse questionário tem vários itens, tá certo? Então, eles só querem trabalhos que utilizaram aqui esse inventário. Os trabalhos que não utilizaram esse inventário, então, por mais que os trabalhos falem de síndrome de burnout, mas se eles não utilizaram esse inventário, então ele não vai entrar, certo? Se é um instrumento, eles utilizaram outro instrumento que não esse, né? Para o diagnóstico da síndrome de burnout, então, se eles não utilizaram esse instrumento aqui, eles não vão querer. Esse instrumento ele tem 22 itens, né, que aí são avaliados. Então, nos resultados, o que foi que eles encontraram? Né? 22 especialidades médicas foram relacionadas à síndrome de burnout. As 5 especialidades identificadas com maior prevalência de casos foram. Aí ele vai e coloca aqui as especialidades que mais apresentaram síndrome de burnout no trabalho. Então, eles fizeram isso a partir da análise de outros trabalhos, né? Então, quando a gente vem aqui, a página 3, a gente tem um método. E aí, o que é que a gente vai ver aqui no método? Então, vou só diminuir aqui um pouquinho para ver se fica melhor para a gente analisar. Então, no método, como eu falei para vocês, a gente precisa anotar tudo que a gente foi fazendo para exatamente escrever aqui, né? Então, eles colocam, olha, que a revisão sistemática, ela se fundamentou na literatura científica nacional e internacional. Então, aqui pode ter trabalho em português, inglês, espanhol, outras línguas, né? Eles vão colocar aqui quais são as palavras-chave que eles pesquisaram. E aí, eles pesquisaram nos periódicos, então colocaram as bases de dados aqui, que foram aquelas que eles já tinham colocado ali no resumo, né? Eles colocam que eles seguiram o protocolo Prisma, tá certo? Para poder fazer, que é o passo a passo. No primeiro momento, eles encontraram 689 trabalhos, tá certo? Depois, eles foram avaliar o título e o resumo. Então, quando eles vão avaliar o título e o resumo, eles já fizeram aí uma triagem, só ficaram 259 trabalhos. Então, eles colocam aqui, olha, 430 trabalhos excluídos por não atender os critérios de inclusão. Então, ele tem os critérios de inclusão, quem não atende sai. Depois, eles foram, né, eles foram colocar analisar se tinha o texto completo dos trabalhos selecionados. Então, textos completos de trabalhos selecionados tinha 28 trabalhos. Então, 231 trabalhos foram excluídos após a leitura do texto integral. Então, aqueles 231, né, que eles leram, 231, eles viram que não tinha, né, não atendia aos critérios do texto.
Então, eles foram excluídos e só ficaram 28, né? Então, estudos incluídos nessa pesquisa, após análise, ficaram 28 estudos. Então, vocês vão ver, pessoal, que vocês encontram no primeiro momento um número muito grande de trabalhos, mas não se preocupe que esses trabalhos vão ter que passar por aquela triagem, que é exatamente a questão da análise do critério de inclusão, né? E aí você vai excluindo, entendeu? Vai excluindo e vai colocando por que os trabalhos foram excluídos. Aqui eles vão colocar quais são os descritores que eles utilizaram, que são as palavras-chave utilizadas na busca, né? Então, eles colocaram o nome do instrumento, tá certo? Que eles querem, né? Que avalie a síndrome de burnout. Colocaram também a palavra médicos e colocaram os correspondentes em inglês, tá certo? Que foi essa palavra aqui, né? Que é o nome do instrumento em inglês. E a questão dos médicos também em inglês. E também pesquisaram em espanhol. Então, veja que eles só pesquisaram essas duas palavras-chave, certo? O instrumento de análise da síndrome e o nome médicos, apenas isso. E aí ele coloca aqui que foram nessas bases de dados, né, foram aplicados filtros, artigo e texto disponível, né, e nessa base de dados aqui foi aplicado aqui esse filtro. Então, eles vão explicar aquele passo a passo. Inicialmente, foram rastreados 689 documentos, né, em seguida, foram selecionados os trabalhos científicos incluídos no estudo por meio da avaliação do título e resumo, de forma independente por dois pesquisadores, o que eu falei para vocês. Não dá certo fazer uma revisão sistemática só com um, porque precisa de duas pessoas, né? Um vai fazendo e depois o outro precisa fazer também para conferir. Obedecendo o seguinte critério de inclusão: publicação compreendida nos últimos 19 anos, então aqui foi aquele recorte temporal que eles fizeram, né? Que tem um prazo. Utilizaram um instrumento, que foi aquele instrumento, né, de avaliação utilizado para o diagnóstico da síndrome de burnout, para quantificar, e incluíram profissionais médicos, porque é o seguinte, a gente vê aqui no trabalho deles que eles encontraram vários trabalhos, mas quando eles iam olhar, porque, por exemplo, no título tinha só assim, profissionais da saúde, né? Só que quando eles iam ler o trabalho, tinha, por exemplo, com enfermeiros, tinha com fisioterapeutas, entendeu? E eles não queriam esses trabalhos, eles só queriam se fosse com médicos, que era o foco do trabalho deles. Então, eles já excluíam, né? E aí eles procuraram os termos em português, inglês e espanhol, tá certo? E aí o critério, né, de seleção permitiu incluir apenas os trabalhos que especificaram a inclusão de médicos no objeto de pesquisa e permitiram analisar os dados distintamente dos demais profissionais de saúde. Então, ele foi colocando aqui, e aí ele coloca os critérios de exclusão foram utilizados, fala sobre os critérios de exclusão, né? E aí ele diz que, após a avaliação do título e resumo, foram selecionados 259 trabalhos, sendo que destes, após a leitura integral e aplicados os critérios de exclusão, ficaram 28 trabalhos, certo? E aí eles colocam, né, que depois da análise crítica dos artigos selecionados, realizada por dois pesquisadores de forma independente, os trabalhos foram classificados por autor, ano de publicação, local de pesquisa, objetivo, tipo de metodologia e resultado apresentado. Pronto, aqui é a extração dos dados. Aqui, quais são os dados que eles resolveram tirar, tá certo? Para escrever o estudo deles. Então, pessoal, aqui, quando você termina de escrever essa parte aqui do método, você já vem para o resultado, né? E aí, aqui no resultado, eles vão colocar, olha, o número de trabalhos incluídos no estudo, né? De 96 a 2000, o ano. Então, teve essa quantidade de trabalhos. Então, eles vão mostrando aqui, tá certo, os dados. Artigos incluídos nesse estudo classificados segundo o autor principal, o ano da publicação, país de pesquisa e especialidade médica, né? Então, ele coloca aqui, olha, veja o autor, o ano do trabalho, o país que foi feito o trabalho, né? E a especialidade que ele analisou do médico. Tem aqui medicina da família, tem oncologia, tem anestesiologia, né? Então, ele foi colocando aqui as especialidades. Então, você vai extraindo dados daquele trabalho, tá certo? Para você ir escrevendo aqui no seu, para que o pessoal entenda. Olha, se eu estou querendo saber sobre síndrome de burnout em médicos, então esse trabalho aqui já fez um levantamento em várias bases de dados. Então, deixa eu olhar aqui o que foi que ele encontrou, né? E a partir daqui eu vou ter ideias para fazer o meu trabalho. E aí eles colocam resultado da síndrome de burnout nas diferentes especialidades médicas, relacionado com a quantidade de participantes, país de estudo e ano de publicação. Pronto, então aqui o que foi que eles encontraram, né? Esses estudos que eu selecionei, os resultados aqui. Então, por exemplo, aqui no Brasil, no ano 2011, a especialidade de anestesiologia, 59 participantes de um determinado estudo, né, um artigo,
3,4% tinha síndrome de burnout. Então você vai extraindo os dados e vai escrevendo aqui, tá certo? De acordo com o objetivo do seu estudo. Aqui, as especialidades médicas encontradas nos trabalhos, né, que apresentaram síndrome de burnout. Então, se você for olhar aqui, olha, você vai ver que medicina de UTI é o que apresenta o maior percentual, né? 22% de síndrome de burnout em médicos aqui foi identificada em trabalhos de médicos que trabalham em UTI, certo? Então, prevalência da síndrome de burnout nas especialidades médicas, e aí você vai escrevendo aqui o seu resultado, né? Depois você interpreta o resultado aqui na questão da discussão, compara com os estudos anteriores, tá certo? E aí depois você diz, olha, sobre esse assunto, né? O que pode ter uma agenda de pesquisa aqui para próximos trabalhos, né? Que foi visto que tem pouco levantamento sobre isso, aí você vai e mostra temas que poderiam ser interessantes também para outros os leitores do seu trabalho, pessoas interessadas nesse assunto, né, que possam pesquisar. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo dessa semana. Eu espero que vocês tenham compreendido aqui de uma forma geral, né, o que é uma revisão sistemática, ok? Um abraço e até terça.